Menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é da série de vídeos Aperte os Cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: vai começar justamente com a questão da data. Você, né, que está assistindo esse vídeo por acaso, você que está assistindo na mesma época da qual eu estou postando ele. Aqui pra mim agora, março, dia 5 de março de 2022. Então, 2022, perante de acordo com o que o calendário gregoriano marca, né? A viagem começa justamente aqui. Até já fiz outros vídeos falando sobre esses assuntos aqui no canal mesmo. Mas o que acontece? O calendário que a gente segue é o calendário gregoriano. Estamos em 2022, então significa que já tem 2022 anos que ele começou a ser seguido. Foi o ano zero desse calendário, que marca o ano zero desse calendário. Assim como qualquer tipo de lei. Hoje em dia, quando eles criam uma lei, aprovam a lei e marcam, agora informa todo mundo, né? Agora existe essa lei e tal, a lei é assim, assim, assado. E a partir de tal data, todos têm que seguir essa lei, todos têm que se adequar e se adaptarem a essa lei. E aí chega a data que estava marcada e a lei começa a entrar em vigor, a lei passa a vigorar, a lei passa a existir. Assim como esse calendário passou a vigorar, passou a existir esse calendário gregoriano em alguma época lá atrás, 2022 anos lá atrás, no passado da humanidade. 2022 anos atrás era mais ou menos ainda que estava na idade das trevas, que tinha recentemente acabado o Império Romano, o último imperador de Roma morreu e depois deixou de existir esse regime de império, né, de Roma. Tudo que era terra de Roma se tornaram reinados, divididos por vários reis que lutaram a Guerra dos Tronos da vida real, né, lutaram a Guerra dos Tronos da vida real para determinar quais reis iam ficar donos de quais terras, de quais linhas imaginárias, né, que são as fronteiras, né, que determinam. Inclusive, teve a questão de Portugal brigar com a Espanha, né, o rei de Portugal brigar com o rei da Espanha, para ver qual teria mais terras, né? Qual fronteira ficaria maior. Portugal ficou pequenininho, a Espanha ficou grandona. Mas imagine, né, como tem outro vídeo aqui no canal, juntar isso daí com a história de Dom Pedro II, né, que declarou independência ou morte, o herói da nação brasileira. E se ele tivesse ficado quieto, se ele não tivesse declarado independência ou morte, o que iria ter acontecido? Na época que Portugal deixou de ser reinado, deixaram de ser terras do rei de Portugal, do reinado de Portugal, para se tornar um país democrático, né? Quando mudou esse regime lá, todas as terras, todos os territórios, tudo que estava dentro das linhas imaginárias que demarcam as fronteiras de Portugal, incluindo o Brasil, né? Se tornariam o quê? Se tornariam Portugal, se tornaram Portugal, né? Lá se tornou Portugal, o Brasil aqui se tornou colônia de Portugal. E aí o que acontece? Em 1887, que foi quando o Brasil se tornou um país independente, deixou de ser colônia de Portugal, provavelmente já existia esse calendário gregoriano. Talvez já tivesse sido implantado esse calendário gregoriano, só que ele foi implantado lá na Europa. E na época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha comunicação, era via pombo correio. Né? Então, assim, olha que doideira, o calendário que a gente segue é mais antigo do que o próprio país onde a gente vive. Só que o que acontece, como estava falando de Dom Pedro, né, continuando a história, Dom Pedro II, se ele tivesse ficado quietinho, não tivesse declarado independência ou morte, essas terras onde a gente vive hoje é Brasil, não seria chamado de Brasil, seria chamado de Portugal. Nós seríamos chamados de portugueses, porque automaticamente todo esse território teria se tornado Portugal junto com Portugal, quando Portugal se tornou país de Portugal. Deixou de ser terras do rei e se tornou terras do país democrático. Quando isso aconteceu, todo o território, inclusive o Brasil, que deveria ser território dele, deveria ter se tornado também Portugal ou Espanha, né? Porque a Espanha estava vencendo a guerra lá contra o reinado de Portugal. É por isso que a Espanha é do tamanho que é. Agora imagine, nós todos iríamos existir e receber em euro, ter 8 vezes mais poder aquisitivo. Nós teríamos a cultura ou de Portugal ou da Espanha e provavelmente faríamos parte da União Europeia e os outros países que fazem parte lá poderíamos
ter o passe livre para ir em todos os outros países que tem lá na Europa e tal, fazer parte da União Europeia e tal, usar a moeda deles, a cultura deles. O Campeonato Brasileiro de Futebol não ia existir, mas no lugar dele seria o Campeonato Português ou o Campeonato Espanhol. Os jogos dos campeonatos espanhol e português, provavelmente italiano e das outras nações da União Europeia também, os jogos da UEFA, jogos da Champions League, seriam nos nossos estádios aqui. Só que nossos estádios aqui teriam outros nomes, né? O Neymar, o Ronaldinho, o Rivaldo, o Romário iam jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, ao lado de Deco, de Raul, defendendo a seleção nacional. Seria a nossa seleção nacional. Aqui seria tipo a Europa tropical, o lado tropical da Europa, ou um pedacinho da Europa na América do Sul. Não seria Brasil, porque seria ou Portugal ou Espanha. Olha que doideira essa viagem. Mas voltando ao texto principal, a questão principal, que é a questão do calendário, né? Esse calendário gregoriano, né, foi imposto, né? Passou a existir mais ou menos 2022 anos atrás, de acordo com as nossas contas. E o curioso sobre esse calendário é que ele entrou no lugar do calendário juliano. Antes desse calendário existia o calendário juliano, que era o calendário em homenagem a Júlio César, imperador de Roma, né? E esse calendário gregoriano passou a existir para substituir esse calendário juliano, para demonstrar que Roma, que o Império, não tinha mais poder nenhum em lugar nenhum, não existia mais, para apagar da história a questão do Império. E o nome gregoriano veio para homenagear a pessoa que tinha o poder político, o poder, o anticristo, digamos assim, todo o poder para poder apagar a história da humanidade, para poder modificar a história da humanidade, para poder impor o calendário e que todos os lugares do planeta, todos iriam seguir aquele calendário, que aquele ali é o calendário certo a ser seguido, porque é daquele jeito que funciona, que é verdadeiro e tal. Só que, o detalhe curioso, o calendário gregoriano foi inspirado em cima do calendário juliano. O calendário juliano tinha, acho que 8, 9 meses, o calendário gregoriano acrescentou 3, 4 meses nele e tal. Só que o calendário juliano nunca foi criado baseado na rotação da Terra no próprio eixo, na rotação da Terra em torno do Sol. Não foi. O calendário juliano foi criado para homenagear e marcar momentos importantes das pessoas que eram importantes durante o Império. Por exemplo, o imperador, o filho do imperador nascia. O filho do imperador nasce justamente quando começam a cair as folhas das árvores, que é o que marca a entrada do outono. Então, o filho do imperador nasce na entrada do outono e eles marcam. Quando acontecer de novo esse fenômeno das folhas das árvores começarem a cair, ao terceiro dia, ao segundo dia, enfim, que começarem as folhas das árvores a cair, é celebrado o dia do filho do imperador. Só que como o filho do imperador é uma pessoa muito importante, então às vezes são 3 dias, 4, 5 dias, não é um único dia. É uma festa mais longa. E aí, após os 3, 4 dias da festa do imperador, é a festa em homenagem ao general lá tal, que foi conquistando certas terras para Roma e tal, fez Roma crescer, não sei o que, aí ele merece ter lá também 2, 3 dias para celebrar a conquista. Celebrar a conquista e aumento até o general Domingos, não sei o que e tal. Daí surgiu o domingo, por exemplo, que é o dia da semana. E então assim, o calendário juliano foi feito dessa forma. Não foi feito contando. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores dizem que foi feito baseado na Lua, contando a questão das fases lunares e tal. Ou seja, também não tem a ver com a rotação da Terra no próprio eixo, que é como a gente deveria usar, contar a nossa passagem de tempo, né? Mas, enfim. Então, assim, por que o Gregório que impôs esse calendário é o anticristo e tal?
Porque ele fez o que está na Bíblia, o que está fala na Bíblia que ele é o anticristo, porque na Bíblia fala que em algum momento ia chegar o anticristo pregando um único Deus, uma única língua, uma única religião, uma única nação, não sei o que, pelo nome da paz, não sei o que e tal. Foi o que o Gregório fez. Só que o que acontece no Império Romano, que durou aí, sei lá, 5, 10 mil anos, não lembro quanto tempo de duração teve desde o primeiro imperador até o último imperador de Roma, foram dezenas e centenas de imperadores, mas o que acontece? Roma, absorveu Roma, tomou, era o norte lá do Egito, que era dos faraós, foi tomado, Roma foi lá e tomou o norte do Egito dos faraós, derrubou o último faraó que existiu no Egito e passou ali também a ser terra de Roma, assim como quase metade, quase mais da metade, eu acho, da Europa inteira, não lembro direito, mas se você quiser saber certinho, você pesquisa aí e descobre. Mas o que acontece? Então Roma absorveu todo esse território, era Roma em todo esse território, e o romano, o cidadão romano, era livre. Ele poderia orar para quantos deuses ele quisesse orar, porque tinha os deuses da cultura egípcia, tinha os deuses da cultura grega, tinha os deuses da cultura nórdica, todos os deuses ali. Eles podiam orar para todos os deuses, eram livres para orar para todos os deuses. Até que chegou um momento na história, dentro do Império, que chegou alguém lá e impôs. A partir desse momento, todos só poderão orar para um único Deus. Só existe um único Deus. E essa é a verdade, e a verdade não pode ser questionada. A verdade jamais pode ser questionada. Porque questionar um homem de Deus é questionar a Deus. E questionar a Deus é heresia, é pecado, é errado, é crime dos piores crimes e tem que ser punido. Mais ou menos isso. Será que aconteceu mais ou menos isso ou será que é muita viagem mesmo? Mas enfim, né? Estudando a história, procurando fatos históricos, a gente vai somando uma coisa com a outra, vai analisando uma coisa com a outra, né? E vai chegando a essas teorias malucas de conspiração que existem por aí. Então tá aí mais um vídeo, vou encerrar aqui que já tá grande demais. Paz pra todos, fui!